E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. A gente está aqui, né, para dar continuidade à nossa discussão sobre as civilizações antigas, né? A gente já comentou muito sobre a Mesopotâmia, né? Falamos sobre a política, né, na Mesopotâmia, os diversos povos que ali se estabeleceram. Comentamos também sobre a cultura mesopotâmica, a sociedade, né, a religião mesopotâmica, a invenção da escrita, enfim, né? Falamos bastante. Eu acredito que deu para conhecer ali minimamente, né, essa primeira grande civilização que se estabeleceu lá no Vale do Tigre e do Eufrates, na região lá do Crescente Fértil, né? Então, é muito importante ter essa visão mais ampla, né, dessa civilização antiga. Hoje a gente vai começar a discutir o Egito, pessoal, que assim como a Mesopotâmia também é uma das grandes civilizações antigas, uma das civilizações, de certa forma, até talvez uma das mais famosas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar dos egípcios em filmes, livros, jogos, né? Então o Egito é uma civilização que aparece bastante, né? E tem se tornado tema, né, de diversas, enfim, né, criações é, cinematográficas e literárias e tal. Então, assim, leiam o capítulo, né, é o tema 2 da unidade 4, é muito importante vocês lerem para poder ter a visão mais ampla. Vocês podem fazer anotações do capítulo, tá? O que não ficou claro, vocês me enviam lá no Google Class que eu vou responder e aí vai ficando, né? A gente vai dialogando ao longo desse processo, assim como foi com a Mesopotâmia, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente começar. Então, pessoal, o Egito ele faz parte, né, de uma das grandes culturas que se desenvolveu no vale do chamado aí, Rio Nilo, né, que é um dos maiores rios do mundo. É, ele está localizado lá no nordeste da África, tá? E o Vale do Rio Nilo ele abrigou, né, na verdade, uma série de povos, não apenas os egípcios, né, mas vários povos, a Núbia, né, os Cuxitas, e outros povos que habitaram ali a região próxima ao Nilo. E essas civilizações se desenvolveram a partir justamente do contato que tiveram com o rio de maneira geral. É uma região desértica e o rio ele possibilitou o desenvolvimento e o florescimento dessas diversas civilizações. Tá? Então a gente vai falar muito aqui sobre o Egito, sobre a civilização egípcia e também sobre a tecnologia egípcia. Os egípcios foram um dos grandes, né, povos a desenvolverem uma série de tecnologias que ainda hoje, né, existe uma série de especulações sobre o funcionamento, né? O maior exemplo disso são as pirâmides, né? Todo mundo já ouviu falar das pirâmides do Egito, e aí o pessoal inventa aí um monte de historinha para, né, imaginando as diversas coisas que as pirâmides poderiam ter sido, né? Então, quer dizer, é uma civilização bastante conceituada e bastante desenvolvida, que tem pelo menos 3 ou 4 mil anos de história, pelo menos, né? Então, quer dizer, é uma civilização bastante antiga e uma das que, né, mantém ainda uma forte marca, né, na história da humanidade. Então vamos lá, a gente começar a discutir sobre os egípcios. Então vejam só, pessoal, o Egito Antigo, né, é importante que isso fique claro, né, o Egito hoje que nós conhecemos, o país Egito, não é a mesma coisa aqui, tá? A gente está falando de uma civilização muito antiga, essa civilização egípcia, por isso que a gente chama de Egito Antigo, né, porque o que nós conhecemos como Egito hoje é uma civilização bem diferente, né, uma cultura bem diferente dessa civilização que a gente está comentando, né? Essa civilização ela existiu por muitos anos, né, mas entrou em decadência ao longo aí, principalmente a partir do primeiro milênio, né, antes de Cristo e assim em diante. Então, quer dizer, é uma civilização muito antiga que foi se perdendo no tempo, né? Então, hoje o que conhecemos do Egito não é o Egito de hoje, o país do Egito não é a mesma coisa, tá? Então, é essa primeira diferença que é muito importante de ter. E aí vem a questão, o Egito ele seria uma dádiva do Rio Nilo, né? Diriam muitos pensadores antigos aí que o Egito ele era uma dádiva do Rio Nilo, né? Um presente deixado pelo Nilo, né? E seria graças ao rio que a civilização egípcia
ela existiria. E aí a pergunta é, será que isso é verdade, né? Será que de fato os egípcios são um produto estritamente do rio? E a primeira resposta que a gente pode dar a isso é não, né? Na verdade não. O Egito dependia muito do rio Nilo, isso é verdade. Sem dúvida o rio ele criou a possibilidade, né, de existir uma civilização ali, mas o rio por si só ele não poderia garantir muita coisa àqueles povos, né? Então, na verdade, foi a capacidade desses povos de se estabelecer naquela região, né, de se adaptar àquelas condições, porque você tem um rio que possui uma dinâmica bastante intensa, né? O rio Nilo, quando ele enche, ele alaga muitas regiões, né? É, próximas a ele. Então, esses povos tiveram que aprender a lidar com isso, né? Para poder usar o rio de forma produtiva e dar origem a uma das maiores civilizações antigas. Então, o Egito ele não foi uma coisa que caiu do céu no Rio Nilo e se desenvolveu. Na verdade, foi fruto de um longo processo de adaptação, né? E de trabalho, né? Muito trabalho para poder aprender a controlar o rio, aprender a desenvolver uma agricultura capaz, né, de dar conta daquela população, e assim você vai ter o surgimento dessa civilização. Então é muito importante ter isso em consideração, né? Os egípcios eles não são fruto apenas do rio, né? Eles são na verdade um longo processo de adaptação e trabalho, né? E é a partir disso que você vai ter o surgimento de uma civilização como os egípcios. No Rio Nilo, pessoal, surgiram, né, ao longo aí dos 5 ou 6 milênios antes de Cristo, né, 5 mil ou 6 mil anos atrás, começam a surgir várias comunidades agricultoras, né? Essas comunidades basicamente eram bem simples, né? Eram comunidades menores, né, com pequenos grupos que passaram a produzir e se estabelecer na região ali do Nilo, tendo em vista que o entorno do Rio Nilo ele é marcado pelo deserto, né, por regiões muito desérticas, a gente conhece, e então o rio ele acabava se tornando um local, um espaço em que era possível desenvolver alguma agricultura mesmo dentro de um clima tão desértico, né? E essas comunidades passaram a ser chamadas de nomos, né? Geralmente elas eram governadas, né, por um chefe, um patriarca ali, que organizava, né, o processo de produção agrícola. Essas comunidades elas vão se estabelecendo ao longo do Rio Nilo, né, pequenas comunidades como essas, e elas foram crescendo. Então, aos poucos, eles foram crescendo até se tornar o que nós vamos conhecer como o Império Egípcio, né? Então, a civilização egípcia ela surge principalmente a partir do surgimento desses nomes que foram, né, se difundindo ao longo do rio. Como eu falei, esses nomos precisaram se adaptar à dinâmica do Rio Nilo, né? Ele tem cheias, e essas cheias elas são boas porque quando as regiões próximas ao rio são alagadas pela cheia do rio, quando o rio seca, né, a matéria orgânica, os peixes que morreram, né, algas que surgem, que crescem ali e tal, ela fertiliza o solo. Então, a fertilização desse solo permitia que a região ali próxima do rio fosse bastante fértil, né? Permitindo a agricultura. E isso permitiu que esses nomos, né, pudessem produzir. Só que aí você tem um problema, que é justamente o fato dessa cheia ocorrer periodicamente. E quando o rio tá cheio, fica difícil ali de plantar. Então, havia uma necessidade de adaptação muito intensa, né? Principalmente a criação de canais, né? Para desviar a água, de barragem, para conter a força da enchente, né? Porque muitas vezes, isso a gente pode pensar que muitas vezes plantações inteiras foram devastadas pela água do rio, né? Que acaba levando ou destruindo essas plantações. Então, os membros desses nomes precisaram adaptar ali, né, todo um trabalho para garantir que a água ela fosse devidamente canalizada, né, que ela atingisse outras regiões que não apenas as margens. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente com a construção de canais. Você vai abrindo canais que vão levando a água para mais distante do rio propriamente dito.
são criadas essas barragens, né, justamente para evitar que quando há enchente, né, que ela não avance sobre as plantações, destruindo todas. Outra coisa importante em relação à agricultura do Nilo é que, como são períodos, né, de cheia e seca, era preciso produzir produções bastante elevadas para garantir que que ela duraria até a próxima colheita, né? Já que você tem aí longos períodos de cheia e aí nesse período ficava bem complicado de plantar. Então, quer dizer, veja como havia uma necessidade de planejamento muito intensa, né, para os egípcios. Então, só o Nilo por si só, talvez essa civilização jamais tivesse existido, tá? Então, os principais produtos: trigo, cevada, ervilha, lentilha. A gente já falou, né? De outras civilizações que plantaram esses produtos e foram, né? E sobreviveram, né? Justamente disso. Criação de animais, né? Os egípcios criaram animais: porcos, carneiros, bois, gansos, enfim, né? Eles passam a usar esses animais para extração, para fazer roupa, para extração de leite, a carne, os ovos, tudo isso também servia como alimentação. Então, é graças a todo esse esforço aí conjunto que você vai ter um longo período aí de 1000 ou 2000 anos de crescimento desses nomes. Esses nomes foram crescendo, se tornando maiores, se tornando mais bem planejados. E é assim que você vai ter início, né, ao longo do período que a gente vai chamar de Império Egípcio, né, o período em que você vai ter a centralização, a unificação dos egípcios, né, dos nomos. Como eu falei, cada nomo geralmente tinha um chefe, né, um líder, e ao longo aí do pelo menos, né, 2500 mais ou menos antes de Cristo, você vai ter o surgimento, né, do primeiro Império Egípcio e a unificação, né, quando um faraó, né, ele vai colocar todos os nomos ali, né, os nomos vão sendo subjugados ao poder de um único líder, né? Então passava a ser o faraó. Então, quer dizer, tinha inicialmente a história egípcia, né? Você tinha vários nomos separados, eles eram cada um governado pelo seu chefe, pelo seu líder, mas ao longo do desenvolvimento da história egípcia, esses nomes vão ser unificados sobre o poder do faraó. E aí, quando o faraó assume o poder, inicia-se o período chamado de Império Egípcio, né? A gente vai comentar mais para frente, tá? A região do Egito, pessoal, ela era dividida em duas partes, né, chamada de Alto Egito e o Baixo Egito. O nome tá ligado principalmente ao relevo, né? O rio Nilo, ele começa assim na região um pouco mais central ali da África e ele vai descendo, né, em direção ao Mar Mediterrâneo. Então, o Alto Egito, ele é a região sul do Egito. A gente vai já ver aqui, eu vou demonstrar para vocês. E a região norte era chamada de Baixo Egito, a região do Delta do Nilo, né? O delta é a região onde o rio ele encontra o oceano e aí ele se divide em vários afluentes, né? Que desembocam no Mar Mediterrâneo. Então, como eu falei, ó, o crescimento dos nomos, o desenvolvimento da agricultura, o planejamento, tudo isso vai fazendo com que surgisse, né, alguns nomos e alguns líderes mais poderosos, e é desse processo que surge o faraó. Então, o faraó ele unifica, né, os nomos sobre o seu poder, né? Então, ele surge como um líder atrelado principalmente ao ideal religioso, né? Então, assim, é muito importante pensar que o faraó, pessoal, ele não é visto apenas como um líder, ele é visto como um deus. Por isso que a gente diz que no Egito existiu uma teocracia, né? O que é uma teocracia? A palavra teocracia vem do grego, que quer dizer o governo de um deus, né? E o faraó, né, a figura do faraó, o faraó não é um nome, tá? O faraó é um título. O faraó é aquele que era ali o líder principal, né? O rei dos egípcios, o imperador egípcio, que era visto como um deus, né? Um deus encarnado que estava ali para organizar e para liderar a civilização humana, né? Então, quer dizer, podia ser a encarnação de Horus, de Ra ou de Osíris, ou um filho desses deuses e por aí vai. Então, a interpretação egípcia era de que o seu líder, o rei faraó, ele era um
um deus. Por isso ele era adorado, venerado e tal, né? Então, quer dizer, é com o surgimento do faraó que se inicia o chamado processo de unificação do Egito. E o que é a unificação? O que era nomo, né? Existiam os nomos, esses nomos são dominados, né? E passam a ser governados pelo faraó, tá? E a partir daí você vai ter o Egito sendo governado por apenas um líder, que era o faraó, e ele passa a executar basicamente todos os âmbitos do poder, né? O faraó ele era responsável pela administração da sociedade egípcia, né, de maneira geral. Então, aqui eu trouxe aqui, ó, só a divisão, né, da história egípcia, da história política egípcia. Daqui, ó, então você tem o Antigo Império ali, começa por volta de 2700, né, antes de Cristo, se estendendo até 2181 antes de Cristo. Como eu falei, né, apesar da história antiga do Egito, aí, a história do Império Egípcio, ela começa aí mais ou menos em 2700 a.C., a história do Egito, ou dos egípcios, ela é muito anterior, já que os nomes já existiam há muito mais tempo e que eles foram se desenvolvendo ao longo aí do quarto milênio antes de Cristo, terceiro milênio, e vão se desenvolvendo até se tornarem um império unificado a partir de 2700 a.C. Então tá aí, 2181 você tem o fim do primeiro império. O médio império, olha aí, de 2040 até 1782, só para a gente ter uma ideia aqui da duração aí da história egípcia. E o novo império de 1570 até 1069 a.C. Daí então você vai ter um longo processo de decadência até o domínio romano dos egípcios lá no século I, tá? Então tá aí. Essa é a história aqui do Império Egípcio, né? O período aí, de maneira geral, dos egípcios. Aí você vai ter várias dinastias de faraós, né? E basicamente a maior parte da história egípcia, né? E as construções egípcias que nós conhecemos e estão aqui para ainda contando a história hoje, provavelmente descendem desse período aí que a gente chama de Império Egípcio, tá? Vamos para frente. Aqui um mapa da África. Então tá aqui o Rio Nilo, ó. Ele dá início aqui no Lago Vitória e vai, ó, subindo em direção ao Mar Mediterrâneo, que é o Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo, a Europa é aqui em cima, não está aparecendo no mapa, mas dá para saber, né? Então, a Europa é aqui e aqui é o Mar Mediterrâneo. Então, veja só, mais ou menos aqui, ó, a gente teria aqui, né, nessa região mais próxima aqui do Mar Mediterrâneo, a gente chama de Baixo Rio Nilo, né? Porque, como eu falei, é o relevo, né? O rio ele vai correndo em direção ao mar. Então, Baixo Rio Nilo, região aqui norte, e o Alto Nilo seria essa região mais ao sul, tá? Mais ao sul. Como eu falei, como o Rio Nilo ele é um rio muito extenso, várias culturas se desenvolveram ao longo desse rio, tá? O Egito não ocupou esse espaço aqui todinho não, tá? Isso é importante. O Egito ocupou principalmente essa região aqui, ó, mais próximo, mais ao norte do Rio Nilo mesmo, assim, mais próximo do Mar Mediterrâneo, certo? Frente aqui uma imagem, né, como mais ou menos seria aí a vista do Rio Nilo, né, vista do rio, das pirâmides aqui atrás, né, provavelmente que nem deva ver as pirâmides, mas tá aí. Aqui uma vista do Rio Nilo hoje, tá? Esse aqui é o Rio Nilo hoje, tá, pessoal? Esse aqui é o Egito hoje. Ainda existem várias casas lá em frente, ó, tá vendo? Pessoal, aqui, então esse rio, ó, não sei se vocês conseguem ver lá atrás, ó, mas é deserto, desértico. Aqui você tem uma duna bem grande, né? Então você tem deserto, aqui atrás também dá pra ver, ó, bem desértico. E aqui em volta do rio você vê que é bastante verde, né? Tem várias árvores e tal. Então isso aqui permitia justamente esse plantio, né? Que permitiu que os egípcios se desenvolvessem nessa região. Tá, ok? Então, pessoal, por hoje é só a nossa introdução ao Egito Antigo. Eu espero que tenha sido claro, tá? E anotem aquilo que não ficou claro, e me enviem lá no Google Class para que eu possa responder, né? Façam as anotações que forem necessárias, leiam o tema, leiam o capítulo, para vocês poderem
ter uma visão mais ampla, vocês poderem entender melhor, tá certo? Então, obrigado por assistir mais uma vez e até a próxima.